Então, pessoal, boa noite. Vamos dar continuidade, à disciplina, os 17 ODS e as escolas de negócio. Então, hoje, na quarta aula, nós temos a presença da amiga, e profissional Tatiana Assali. Ela é responsável pelo PRI na América Latina. Depois ela vai explicar o que é o PRI, ligado ao mercado de capitais. Eu sei que ela tem bastante experiência na área de mercado de capitais, com relação com investidores, comunicação corporativa, mercado de capitais, trabalhou no Santander, foi sócia de uma empresa de comunicação, certificado em sustentabilidade, GRI, atua no CDP, e acho que tem muito o que falar para vocês. E ela, pelo que eu imagino, ela vai abordar então essa experiência que ela tem com empresas, e no foco dos 17 ODS, no sentido de ajudar vocês a refletirem sobre os trabalhos que vocês irão fazer sobre os temas. Então eu passo a palavra para a Tatiana. Por favor, fique à vontade. Boa noite, gente. Bem-vindos. Agradecer a presença e dar parabéns aos professores e vocês que estarem olhando esse assunto. Eu acho que é o próximo das escolas de negócio, do mercado de capitais e das profissões que nós vamos ter que arrumar emprego no futuro. A sustentabilidade chega para ficar. Eu trabalho numa iniciativa que eu vou explicar um pouco o que é a iniciativa, para vocês entenderem como que a gente está do lado do mercado de capitais mesmo. Então, o que é o Principles for Responsible Investment? São os princípios para investimento responsável. Então, é uma lista de princípios que os investidores se comprometem publicamente. O que é o PRI, resumindo? O PRI foi lançado em abril de 2016, a gente está completando 10 anos, em 2016. Foi uma ideia do Kofi Annan dentro do PRI, e uma discussão em que a gente chegou à conclusão que todo mundo fala de sustentabilidade. As empresas, os governos, os reguladores, mas que os investidores, os donos do dinheiro, não estavam na discussão. Então ele chamou 20 investidores institucionais do mundo, que são investidores institucionais, fundos de pensão, bancos, seguradoras, todos os donos do dinheiro que fazem os investimentos no mundo. Ele chamou 20 dos maiores para discutir o que seria ser responsável. Ser responsável é como que você é responsabilizado pela sua tomada de decisão de investimento dentro do contexto da sustentabilidade. Desses 20 investidores institucionais, uma novidade para todos nós, que foi para mim quando eu descobri, a Previ é um dos fundadores. O brasileiro é uma fundação da iniciativa. Então, o Brasil faz parte da rede do PRI, como eu chamo, da Community, da Principles for Responsible Investment. O Brasil faz parte de uma rede local desde o começo. Então, nós, como país, somos bem avançados nessa discussão. Eu vou trazer algumas informações para vocês e queria deixar aberto assim, se eu tiver falando uma coisa que vocês vão entender, eu me interagi para não ficar eu aqui 40 minutos fazendo vocês me ouvirem, pode fazer pergunta e me interromper, tá? Então, como funciona o PRI? O PRI é uma ONG, uma iniciativa sem fins lucrativos, que tem sede em Londres, porque a partir de 2007 a gente saiu de dentro da ONU. A gente nasceu dentro da ONU como o Pacto Global, como o UNEP-FI, como todas as outras iniciativas. Em 2007 a gente optou por mudar a sede do PRI para Londres e ser independente da ONU. Por quê? Porque a gente está discutindo com o mercado de capitais. O mercado de capitais não assina agenda política, ele assina a agenda do mercado de capitais. Então, na hora que eu saio de dentro da ONU, eu abro meu leque de potenciais membros da iniciativa, principalmente os europeus, grandes fundos de pensão europeus. Então, o PRI é independente, porém, duas das iniciativas da ONU que vocês conhecem, que é a UNEP Financial Initiative e o Pacto Global, sentam no conselho do PRI como apoio. Eles não votam, mas eles podem ajudar a gente a desenvolver os nossos projetos. Então, a gente é bem vinculado com a ONU desde o começo. Hoje a gente conta no mundo com mais de 1.500 signatários. Os membros do PRI são signatários dos princípios. Desses 1.500, são 1.500 instituições que fazem investimento ou prestadores de serviço do mercado de capitais que se comprometeram publicamente com 6 princípios do investimento responsável. São 60 trilhões de dólares de capital sob gestão. Então, esses investidores juntos têm no seu portfólio 60 trilhões de dólares. Isso é metade do mercado de capitais do mundo. Então, metade do mercado de capitais do mundo já entendeu que eles têm uma responsabilidade. O que eles estão fazendo, o papel deles por completo, mas eles entenderam a responsabilidade deles. E hoje, a gente está em mais de 50 países, a gente tem signatário em mais de 50 países do mundo, e são 6 princípios. Os 6 princípios, eu vou falar para
princípios, eles são aspiracionais. O que são aspiracionais? Eles trazem uma ideia e um conceito para ser trazido para dentro do processo de investimento. Eu não mexo, e não audito, e não falo o que é melhor e o que é pior investir. Eu só viro e falo o quê? Que os temas ASG, ambiental, social e governança corporativa, que de uma certa forma é um outro jeito de falar de sustentabilidade. A gente não usa muito a palavra sustentabilidade no mercado de capitais porque virou o que meio pejorativo. As pessoas ficam achando que eu vou aparecer lá de vestido florido para abraçar a árvore. E, na verdade, eles se deparam comigo de óculos, salto alto, falando de mercado de capitais. Então, a gente fala em integração ASG, seria integrar na análise de investimento os aspectos ambientais, sociais e de governança corporativa. Ou o que a gente chama na linguagem de negócios econômicos, as externalidades. Então, a gente traz para dentro da discussão financeira as externalidades que hoje a economia não considera que tem impacto. Tá? Então, os princípios vão, não vou ler todos, eles estão aqui, depois o professor compartilha com vocês a apresentação, mas eles vão desde o pré-investimento, que é a análise, aquela análise de fluxo de caixa descontado, que vocês aprendem na econometria, a análise fundamentalista, a VAR. Você mantém a sua metodologia, mas traga mais informação para dentro dela. Traga para dentro da sua análise financeira aspectos ambientais, social e governança. Por quê? Mitigação de risco e busca de oportunidades. Quando a gente fala em análise financeira, qual que é a premissa que existe? Risco-retorno. Como que eu falo em mitigar riscos que não estão na minha análise? Como que eu falo de uma Samarco hoje com o mercado de capitais e falo que eu não previ o risco ambiental na minha análise de investimento? Como que o investidor consegue explicar para o cliente dele que ele pôs dinheiro numa empresa que é intensa no ambiental e não considerei o ambiental na análise de risco? Então, o que o PR entrega aqui, o investidor cumpre o papel dele de fazer a análise holística, a análise que inclua todos os aspectos. O financeiro, importantíssimo, DRE, balanço, fluxo de caixa, os aspectos ambientais, os aspectos sociais e os aspectos da governança corporativa. Vamos trazer a Petrobras para a nossa discussão. Precificação de Petrobras por muitos anos não considerava o risco de governança corporativa. E é um risco que é inerente à operação que existe desde a fundação dela. Desde a fundação da Petrobras, quem senta no board da Petrobras é o governo. Então, o risco de governança sempre existiu e nós não estávamos considerando ele na nossa análise. De quem é essa responsabilidade? Então, o que os princípios dizem? Que a responsabilidade da análise é de quem está tomando a decisão do investimento, de quem está alocando aquele capital. Então, eu sou responsável pela alocação do meu capital e eu sou responsável pela cadeia que aquele capital gera. Então, um dos princípios que eu gosto muito é da colaboração. O mundo da sustentabilidade é o mundo da colaboração, inclusive no mercado de capitais. Porque a gente não vai conseguir a tempo fazer as mudanças necessárias se a gente não colaborar para chegar à melhor forma. Então, a gente fala em engajamento colaborativo, a gente fala em colaborar uns nos outros para explicar como conseguiu trazer esses aspectos para dentro da análise. Hoje, metodologias são desenvolvidas. Nós temos um fluxo de caixa descontado, nós temos vários Excels que já são semi-prontos que a gente traz. Alguém trabalhou para aquilo ser desenvolvido. Hoje o mercado ainda trabalha e ainda tem o desafio de conseguir criar uma metodologia padrão para o mundo para integrar essas coisas. Porém, já existem metodologias muito parecidas pelo mundo todo, inclusive aqui no Brasil. E, para ser signatário do PRI, com a pergunta que o professor fez para mim mais cedo, o investidor ele tem 3 obrigações. Ele paga uma anuidade, que é um valor que é para manter a estrutura de equipe que o PRI tem pelo mundo. Nós temos hoje 90 funcionários. Eu sento aqui no Brasil, tem gente que senta na África do Sul, tem gente que senta no Japão, e a nossa equipe maior fica em Londres. Você tem que reportar ao PRI todo ano. Todo ano, o signatário tem que entrar lá numa ferramenta online e responder um questionário sobre o que ele fez naquele ano no aspecto de integrar a sustentabilidade ou os aspectos ASG nos processos de investimento dele. Isso inclui desde votar numa assembleia de uma empresa que você é acionista, até você realmente marcar uma reunião e ir lá falar para a empresa que ela precisa melhorar a operação dela porque você está em desacordo com as práticas trabalhistas. No Brasil, a gente tem a lista pública de trabalho escravo. Se você é investidor e você está dando dinheiro para uma empresa e você não olha a lista do Ministério do Trabalho, você não pode dizer que você não sabia que aquela empresa tinha trabalho escravo quando você financiou ela. A responsabilidade volta. É o dever fiduciário. O dever fiduciário do investidor é de usar o capital que ele vai investir como se fosse dele. E se fosse dele, ele tinha que fazer a melhor mitigação de risco possível.
Então, entra na responsabilidade fiduciária você parar de dizer que as externalidades não cabem e trazer elas para a sua análise de risco. E esse é o papel do investidor responsável. A palavra da responsável foi trazer a responsabilidade fiduciária para a análise de investimento. É um assunto super novo, o PR tem 10 anos. Volta um slide. E vocês vão perceber que em 10 anos de existência do PR, o PR começou em 2006. Nos últimos 3, 4 anos que o corpo ficou maior. Nós temos uma base de signatários maior, mais assets under management. Por quê? Porque é um assunto novo. Há 10 anos atrás, conversar de sustentabilidade no mercado de capitais não era uma tarefa fácil. Hoje é mais fácil porque todos nós fomos atingidos pelos aspectos ambientais, sociais e de governança no dia a dia. Nós tivemos uma crise hídrica no estado de São Paulo, que afetou investimentos, que afetou retorno de investimentos e que afetou operação de empresas. Nós tivemos um problema de governança corporativa seríssimo na maior empresa do Brasil, que fez muita gente perder muito dinheiro. Nossa. Assim, então não dá mais para virar e falar governança não afeta o meu investimento, aspectos ambientais não afetam o meu investimento e sociais não afetam o meu investimento. Se uma tribo indígena bloqueia a minha terra, a minha Vale, por uma semana, a Vale deixa de ter dinheiro por isso. E se a Vale não cumpre o papel social dela para a comunidade, ela está afetando diretamente o balanço dela, o balanço patrimonial e o fluxo de caixa. E nós, como investidores, vamos trazer aqui que nós todos somos investidores, porque todos nós temos conta bancária e todos nós, no futuro, teremos investimentos e poderemos fazer nosso papel, nós também temos que cobrar que as pessoas que fazem investimento no nosso nome façam de forma responsável. É isso que o PEG prega, no geral. Que o investidor traga a responsabilidade fiduciária dele para nós. Aí, eu trouxe esse slide, que é um resumo do que é o investimento responsável, que é uma abordagem do investimento que ela sempre vislumbra a estabilidade de longo prazo. Nós tivemos uma crise de 2008, que foi uma crise de perfil de curto prazo de investimento. As pessoas vislumbravam retornos rápidos em pouco tempo e elas quebraram o sistema do longo prazo. Então, quando você fala em integração dos aspectos SG do investimento responsável, a primeira coisa que tem que ter em mente é longo prazo. O que é sustentabilidade? A palavra sustentabilidade é perenidade, é existência por longo tempo. Né? Não abraça a árvore. Se sustentar é estar aqui por muito tempo. É gerar retornos sustentáveis ou retornos bons e retornos financeiros que batam as metas necessárias no longo prazo, num sistema estável e bem administrado. Então a gente volta para mitigação de risco e análise de oportunidades em todos os aspectos da existência das empresas e dos negócios. E que eu estava falando para vocês, levar em conta os aspectos da sustentabilidade na análise de investimento está em linha e faz parte da obrigação, do dever fiduciário, da responsabilidade daquele investidor que está usando aquele dinheiro para manter o mundo andando. Quem mantém o mundo andando é o dinheiro. Quem manda no dinheiro são os grandes investidores. Se eles não cumprirem o papel deles na cadeia, ninguém para baixo vai cumprir. A empresa sempre tem a desculpa de falar, eu não preciso ser sustentável porque o cara que me financia não quer que eu seja sustentável. Se o investidor não pede para a empresa ser sustentável, por que ela vai ser? Se o dono do dinheiro não está virando para você falando, eu não te dou mais dinheiro se você não for sustentável, por que você vai ser sustentável? A gente está num mercado que ele é um mercado capitalista. Todo mundo busca o lucro e o retorno. Mas a qual preço? Qual é o impacto desse seu investimento? O que você está trazendo de impacto para a sociedade na hora que você aloca esse capital? Essa é a grande pergunta que a gente quer que o investidor comece a observar quando ele faz a análise de investimento dele. Vamos lá. Aí eu fiz um outro slide, gente, que como vocês estão falando em empresa, eu acho importante, quando a gente fala em integração ESG ou ASG, ou investimento responsável, que são termos que estão na moda e que vocês vão escutar bastante, a companhia também tem uma obrigação. Ela também tem que trazer para dentro do planejamento estratégico dela as questões ambientais, sociais de governança. Ela tem que apresentar interna e externamente como ela está desenvolvendo esse plano estratégico de longo prazo. Uma empresa que tem um planejamento financeiro que não está em linha com o planejamento de sustentabilidade é uma empresa que não está olhando o longo prazo. Então, o seu planejamento estratégico de longo prazo tem que envolver o seu impacto ambiental, o social, o de governança. Vamos pôr no papel aqui uma coisa prática. Chega, daqui uns anos, os governos resolvem pôr um imposto sobre o carbono. E é uma discussão que está em pauta. Foi assinado um documento na COP21, todos os países do G20 disseram que vão pôr um preço no carbono em curto prazo. O que vai acontecer com o valor de uma empresa, com a
gente acha que a sustentabilidade não afeta o balanço patrimonial, que não afeta o fluxo de caixa, a gente está esquecendo que ele vai afetar de uma forma muito rápida, porque vai vir muito rápido. E a gente vai ver empresas que não estão preparadas e pessoas que não conhecem o assunto não sabendo para que lado correr. E não vai demorar, gente. Isso vai ser coisa de nos próximos 10 anos acontecer. Então, nós, como futuros donos de empresa, futuros gestores, futuros empresários, isso vai estar na nossa mesa rapidinho. Então, é um assunto que não tem volta. E não tem volta por quê? Porque já chegou nos altos níveis. Tá? Para os investidores, é incluir no modelo existente. Eu estou falando, não tem que mudar a forma como faz. É trazer mais informação para o que já faz. É para entender o melhor perfil de risco, o desempenho, a perspectiva de futuro, a criação de valor potencial. Hoje, uma empresa que eu não sei o quanto que o carbono impacta ela, é uma empresa segura de eu investir se eu não sei o que vai acontecer com ela daqui a 10 anos? Se eu não consigo hoje mensurar um impacto, o meu investimento de médio e longo prazo, eu também não sei qual vai ser o retorno dele. Então, eu perco um pouco da minha mitigação de risco, do meu argumento de compra e venda. Vamos para frente. Aí, quanto ao PRI, quanto que é investimento responsável? Eu vou deixar para vocês. Alguma pergunta? Então, aí eu vou realmente fazer um desafio. O assunto dos ODS é um assunto muito, muito novo. É um assunto que todos nós estamos estudando e aprendendo. Então, eu fui estudar e fiz um exercício nessas últimas semanas para entender como que o mercado de capitais e os investidores vinculam com esses ODS. Conversei com equipes de várias iniciativas, inclusive dentro do PRI, de como estamos vendo isso. Eu tenho informação para trazer para vocês. Vamos para um slide para frente. Mas eu queria fazer um desafio. E é um desafio que, assim, é a informação que eu vou usar definitivamente depois também nos nossos materiais. Está aqui a lista dos 17. Desses 17 ODS, quais deles vocês acham que vão precisar de dinheiro, de capital, para conseguir ser atingido? Faz um exercício mental aí, grupa 2, 3 pessoas. Escolhe aí uns 2, 3 que vocês acham que sem dinheiro não existe como atingir. Né? Vamos, gente, vamos acordar, vai. Me ajuda. Vamos lá, tem aqui, ó. No poverty. Para eu alcançar no poverty, eu vou precisar de dinheiro? Ixi, vai. Zero hunger. Fome, também. Good health and well-being. Sim. A minha conclusão foi todos. Mas aí eu falei, não, eu vou escolher os que eu acho que é mais fácil da gente ver o vínculo com o dinheiro. E eu vou mostrar para vocês quais eu escolhi. Então, nesse meio tempo, faz o exercício de vocês, se tiver que escolher 5 ou 6, que são imprescindivelmente necessitados de capital investido para existir, e vamos ver se bate com os que eu fiz o meu exercício lá na minha casa chutando que eu achava que funcionava. Me dá aí uma ideia na cabeça que vocês olham e falam, nossa, sem capital nós não vamos conseguir fazer nunca. Me dá um exemplo de um, qualquer um, voluntário aí. O 6. O 6. O 2. 6. Clean water and sanitation. O 2. Zero hunger. Esse é o primeiro que você olha e fala, nossa, sem capital a gente não... Quality education. O 3. Climate action, né? Então, para vocês verem, se a gente parar para pensar, os 17 são necessários de capital. Existem uns onde fica mais fácil ser feita a alocação de capital e onde o mercado investidor consegue fazer uma coisa mais rápido. Eu acabar com o no hunger, ele é uma coisa um pouco mais aspiracional. A hora que eu vou lá e falo em sustainable growth, em sustainable communities, sustainable cities, eu já consigo trazer para a infraestrutura que já vira uma classe de ativo, que é um negócio fácil do investidor comprar. Vocês concordam? Para eu vender para o investidor tem que ser produto. O investidor não vai comprar a ideia. Certo? Então vamos lá, me dá o primeiro para baixo aí, ó. O primeiro que eu escolhi depois de pensar muito. Eu fui lá no 6. No Clean Water and Sanitation. É facinho de você pensar numa Sabesp com um dinheiro internacional na mão, privado, fazendo saneamento na cidade de São Paulo, já tem um impacto super positivo nos ODS. Né? Próximo. O 7. Affordable and Clean Energy. O que está mais na moda do que energia renovável? Alocação de capital em energia renovável no mundo inteiro. A China hoje, 20% da energia gerada na China vem de energia renovável. Nossa, mãe, que coisa. E eles estão fazendo isso para salvar o mundo. Eles estão dizendo isso porque falta espaço e eles precisam de muita energia. Como é fácil você gerar energia com pouco espaço? Eólica e solar. Hidrelétrica e usina não é pouco espaço. Então, energia renovável, o investidor é o super do negócio, porque eu consigo ter retorno, ter capital, receita, num investimento que hoje é considerado verde. Certo? O próximo.
Decent work and economic growth. Aí a gente entra muito em outras áreas, inclusive nos direitos trabalhistas e direitos humanos. Nós, como investidores, podemos cobrar que as empresas que são parte do meu portfólio cumpram o papel dela nos direitos humanos, cumpram o papel dela nos direitos trabalhistas e, ao mesmo tempo, gerem capital para aquela população poder consumir. Porque para a gente continuar tendo um ciclo sustentável que dure muito tempo, do que a economia gira. Não adianta só 1% da população ganhar dinheiro e o resto não, porque esse 1% mora não vai ter mais onde tirar dinheiro. Né? Próximo. Industry Innovation Infrastructure. A palavra inovação e a palavra infraestrutura são produtos financeiros. Então é muito fácil eu convencer o investidor que ele tem que pôr dinheiro em energia renovável, em infraestrutura, em tudo que vira um private equity, em tudo que vira um fundo, em tudo que vira uma classe de ativo de investimento líquido. Infraestrutura é o grande gargalo dos países em desenvolvimento. Se a gente não investir em infraestrutura, a gente não chega em SDG, a gente não entrega as metas que cada país assinou na COP, os INDCs dos países. Desiste, né? Sem infraestrutura, a gente pode sentar e falar. Então a gente tem que fazer esses investimentos. Sustainable Cities and Communities. Investimento privado em cidades, investimentos privados em comunidades, trazem retorno financeiro para o investidor no aspecto de ser um bom investimento e trazem retorno social para a comunidade, trazem impacto. E o último item. Responsible Consumption and Production. Como a palavra responsible vem responsible investment, a gente está falando sim de gestão de resíduos. É uma coisa que no Brasil existe até a lei, né, da logística reversa. Por quê? Porque hoje a gente gera um consumo e a gente gera resíduos desse consumo que nós não sabemos mais o que fazer com eles. Como que a gente vai conseguir lidar com esse tipo de coisa? Inovação, outro produto, novos produtos e novos consumos. Então a gente vai ter que criar coisas que são consumidas sem gerar tantos resíduos. Quer coisa mais legal que para o investidor investir numa empresa que hoje está desenvolvendo um produto que vai atender esse tipo de demanda daqui a uns anos? Ele não vai ganhar dinheiro amanhã, mas em 10 anos ele vai ganhar uma fortuna. E é o que a gente precisa. Por quê? Para o mundo andar, todo mundo tem que estar ganhando um pouco. Senão, filho, nós não temos mais uma sociedade capitalista. A gente deixa de ser sociedade, porque a sociedade depende do consumo de todo mundo. Da classe alta, da classe baixa e da classe média. E aí o último deles que eu escolhi, que eu pus, foi o último mesmo, né? Que é o 17. Partnerships for the Goals. Que eu estou falando da sustentabilidade. A sustentabilidade é colaboração. Não adianta o governo brasileiro querer entregar sem a ajuda do investidor privado brasileiro e sem linha de financiamento do investidor estrangeiro. Nós vamos ter que criar colaborações e parcerias mundo afora para a gente conseguir entregar esses SDGs, que é, né, o Sustainable Development Goals, os ODS. Se a gente não fizer colaboração, nós vamos chegar lá. Eu tive uma professora na FGV, quando eu fui para o mundo da sustentabilidade, como professora disse, eu sou novata em sustentabilidade, eu venho do mercado de capitais. E ela entrou na sala para dar uma aula, eu nem lembro o que era a sala, e ela falou assim, a única coisa que vocês têm que lembrar na vida de vocês é que a sustentabilidade começa nas relações humanas. E é verdade. As relações humanas que vão dizer como vai ser a sustentabilidade daqui para frente. E nós estamos entrando num ciclo da humanidade de colaboração. Vamos para frente. Aí o que eu fiz? Como estamos falando em negócios, eu tinha que trazer uns dados mais concretos para vocês, com uns links aqui embaixo, se vocês quiserem ler depois os relatórios, eu tirei as informações. Que a necessidade de financiamento para atingir a meta é imensa. Então vamos lá. A UNCTAD, eu adoro as siglas da ONU, gente, eu não lembro nenhuma delas. É difícil até de falar. Não lembro nenhuma. Que é uma das iniciativas da ONU, fez um cálculo de que a gente precisa de 5 a 7 trilhões de dólares por ano para conseguir entregar os ODS. Isso é uma conta feita com base na necessidade de infraestrutura, necessidade de investimento para entregar os ODS. Então nós estamos falando de um caminhão de dinheiro para conseguir fazer isso acontecer. 3 Brasils por ano. 3 Brasils por ano, o professor dando aqui, né, o tamanho do enrosco. E enquanto o financiamento público, o governo, é essencial, onde os grandes bancos de desenvolvimento fazem o papel deles, sozinho o governo nenhum no mundo vai entregar os ODS.
Não existe capital público para fazer o tipo de transição de economia que a gente tem que fazer. Então, vai ser necessário, vai ser um desafio, vai ser difícil, mas nós vamos ter que trazer o investimento privado para apoiar o investimento público para entregar os ODS. Sem investimento privado, o governo não vai fazer. E eles sabem disso, tá? Foram feitos estudos antes de assinar. São 169 metas. Gente, esse número eu tive que pôr aqui porque eu não sabia que era tudo isso. Então são 17 que viram 169 metas a serem alcançadas nos ODS. Os países vão ter que mobilizar esforços. E quando a gente fala em mobilizar esforços, a gente fala em mobilizar recursos. E recurso, o que é recurso? Recurso é dinheiro, pessoa, tempo. Então, é um trabalho homérico a ser feito. Os agentes do mercado de capitais, e vamos trazer aqui quem são os agentes do mercado de capitais fazendo um brainstorming? Bolsa de valores, bancos, seguradoras, reguladores, CVMs da vida, Ambimas, associações da vida, podem financiar essa transição. Podem, sabem que podem e vão ganhar dinheiro com isso. A economia sustentável, ela traz benefício para todo mundo, para quem quer ganhar dinheiro e para quem quer salvar o mundo. Né? Tem gente que está ali pela causa para salvar o mundo. Eu já falei que não sou eu, já expliquei para vocês que meu background é o mercado de capitais. Eu estou aqui para ganhar dinheiro e salvar o mundo em paralelo. Então, que é o que toda empresa deveria estar pensando. Eu tenho que ganhar, mas meu impacto tem que ser menor do que o meu prejuízo no meio ambiente e na sociedade. O desafio que o mundo vai encarar, ele é sistêmico. E a palavra sistêmica, no mercado de investimentos, ela é uma palavra-chave, porque os riscos são sistêmicos. E aí, se a gente tem um desafio sistêmico, isso significa ter um desafio que vai durar muito tempo e com muita gente envolvida. Nós precisamos reescrever o mercado de capitais. A gente precisa reinventar como a gente faz negócio. O mercado de capitais, como ele é hoje, ele não está configurado ainda para entregar os ODS. Não está. Ele não foi constituído com isso em mente. Então, como eu falei para vocês, que para mim foi um desafio vir aqui falar para vocês dos ODS, porque é um assunto que começou ano passado e que nós, como atores do mercado de capitais, como formadores de opinião, nós também estamos hoje estudando e tentando entender como a gente faz a nossa parte. Porque é por isso que eu falei para o professor que eu ia deixar com vocês o desafio, inclusive, de no final da aula, me dar ideias de como vocês acham que a gente pode fazer a nossa parte como investidor nesse mercado. Porque essas ideias eu vou levar comigo para as reuniões que a gente tem na discussão de como o PRI, a ONU, o CDP e todas as outras organizações não governamentais do mundo podem apoiar esse mercado existir. Aí, eu queria pôr mais na prática, eu trouxe para vocês, assim, eu peguei os que a gente tinha escolhido ali, que eu achei que eram os que tinham um vínculo legal com o investimento, e trouxe algumas formas de como o investidor, no dia a dia, no trabalho dele, pode sim ajudar a gente a chegar nos ODS. Isso é coisa assim, que é só fazer o vínculo entre o que a gente está falando que é o certo de fazer no mercado de capitais com a responsabilidade, com o dever fiduciário, com investimentos mais pensados, e o vínculo com as metas. Na análise de investimento, se o investidor está considerando os aspectos ambientais, sociais e de governança, na hora de escolher o ativo que ele vai comprar, e ele conscientemente decidir que ele vai alocar o capital dele nas empresas e nos projetos que estão em linha com a gente alcançar os ODS, já é meio caminho andado para a gente alcançar. Porque significa que o dinheiro vai ser alocado na coisa que melhor atender aquela necessidade. Isso é uma coisa que os investidores fazem muito bem. A hora que eles querem que o projeto saia do papel, ele sai. BNDES, governo, investidor privado. Se é um projeto que ele acha que ele vai ganhar dinheiro, e ele ainda pode fazer um bem reputacional para ele, por que ele não vai fazer? Green está na moda. E está na moda por quê? Porque faz bem reputacionalmente, faz bem para o bolso. Está todo mundo na onda green. Então vamos entrar na onda green também e fazer os negócios serem mais green, né? Demonstrar interesse e fazer compromissos públicos com o desenvolvimento sustentável. E quando a gente fala em compromisso público, é porque tem que ter vergonha pública também. Não adianta falar dentro de casa que eu faço e ninguém na rua saber que eu faço e ninguém poder me cobrar. Então, existem muitas iniciativas para todos os players do mercado, para a empresa, para o investidor, para a bolsa, que eles podem publicamente
fazendo um compromisso. Vou dar uns exemplos para vocês de coisas doidas que aconteceram no COP21. A Aliança, o Grupo Aliança, o investimento de seguradora, fez um compromisso de 2,5 bi de dólar em 2017 no investimento em energia renovável. Assinaram um comprometimento público frente de todo mundo, dizendo que eles vão colocar 2,5 bi em investimento em energia renovável. Que país não está pensando em oferecer para mim um projeto de energia renovável? Se não está, tem alguma coisa muito errada. Porque significa que existe alguns bi de dólares prontos se você apresentar o projeto. Falta projeto. Tem investidor, tem dinheiro e falta projeto. Então, o demonstrar interesse público também faz com que gerem-se produtos no mercado de empresas. A empresa tem que começar a vender, empacotar os projetos dela e vender os ativos dela, que seja uma ação na bolsa, que seja uma dívida, um bonde, um debênture, que seja, e que seja um produto e um serviço, ela tem que saber empacotar para o novo mundo e para o novo mercado consumidor. Investidor, para qualquer país em desenvolvimento, tem, que não tem projeto para pôr dinheiro. Então vamos começar a publicamente trazer projetos. Dar preferência, incentivar títulos e investimentos sustentáveis. Então eu trouxe a ideia do Green Bonds. Green Bonds está na moda, você vai ter um monte de matéria de Green Bonds. Tiveram duas empresas brasileiras que fizeram 2 emissões nos últimos meses. A BRF fez uma emissão na Europa de um Green Bond e a Suzano Papel e Celulose fez uma nos Estados Unidos. A procura pelo papel, pela dívida, foi 6 vezes maior do que eles esperavam. Nos 2 casos. Se não chamasse Green, ninguém ia comprar. Porque o Brasil não tem mais investment grade. Então a gente sai do mandato de muito fundo de investimento. A hora que eu ponho o Green e vira um Project Finance, porque todo investimento que é Green, que é um Green Bond, ou que é vou pensar numa debênture incentivada que seja sustentável, que seja um CRA sustentável, se eu conseguir convencer a CVM da regulação, ele tem um apelo para o investidor que não é o risco do país que vai fazer ele não ter ideia, não ter vontade. Por quê? Porque como é meio que um Project Finance, você tem que prestar contas do seu projeto, então pedir dinheiro para melhorar a gestão de resíduos e fazer melhor o uso da água na minha planta, eu vou ter que prestar conta para aquele investidor de que eu usei o dinheiro que ele me deu para fazer aquilo. Então, o risco do investment grade acaba mitigado nesse lado. E tem sim demanda. Eu conversei com muitos gestores lá fora, grandes fundos de pensão, falaram para mim, se tiver projeto legal no Brasil, eu compro. Se tiver Green Bond no Brasil, eu compro. Tanto que foi a BRF para a Suzano e comprou-se. E quem comprou foi investidor estrangeiro. A BRF emitiu 500 milhões de euros e a Suzano 500 milhões de dólares. Em uma semana eles venderam 100%. Dos 250 iniciais e o follow-on de 250. Só porque chamava Green, gente. Se chamasse Vanilla, se chamasse Yellow, não ia vender. Né? Você sabe que o mercado chama de Vanilla Bonds e Green Bonds. Existem os 2 nomes, né? O Vanilla Bonds é o normalzão. O Green Bonds é a moda. Vendeu Green Bonds. E aí, como a gente falou do último, e vocês estão aí numa fase de estudo, de decidir como vocês vão trazer essa digestão dos ODS para dentro da discussão de negócios, eu fiz um apunhado do que já está acontecendo nesse mercado, de quem já está nessa discussão e de como a coisa está andando, e também depois vocês vão lá no Google e vão, o que der mais, o que vocês acharem que vale a pena dar um Google e falar. Então eu vou explicar bem por cima que o mercado de capitais já está consciente da sustentabilidade, vai fazer uns 3, 4 anos que a ficha caiu. Então, os ODS não são grandes novidades, eles só são formas diferentes de empacotar produtos para o investidor comprar. E aí, nesses últimos anos, a transição para uma energia de baixo carbono, os próprios alcançar os ODS, vão depender dos investidores. Fazer investimentos mais responsáveis, mais sustentáveis e com impacto positivo. Aí eu vou entrar aqui e vou falar um pouco de investimento de impacto com vocês. Hoje, existe um tipo de investimento chamado investimento de impacto, que, além do retorno financeiro, do ROI, ele considera o impacto social e ambiental do investimento primeiro. Então, vamos pensar, no Brasil existem 2 grandes investidores de impacto, é a Vox Capital e a Move. O que a Vox faz? A Vox investe em tecnologia e inovação que trazem impacto social. Um dos exemplos, eu vou dar o exemplo para vocês da tecnologia, mas eu não entendo de tecnologia, tá? É um aplicativo que ajuda a fazer gestão de consulta do SUS para otimizar o tempo do paciente e do médico e otimizar o custo do sistema.
Pode ser que eu não ganhe dinheiro no primeiro ano, mas nós estamos falando de um investimento em tecnologia, inovação, que por si só é um bom investimento para o investidor, que a gente está falando em tech. Só que no fundo, ele tem um impacto social que está em primeiro lugar. Então, para o investidor de impacto escolher um investimento, ele vai considerar o impacto antes do retorno financeiro. Tem que ter o retorno financeiro, ele não vai comprar se não tiver. Mas ele vai olhar o impacto social e ambiental antes. Existem, chama social bonds. São títulos de empresas que o projeto tem um impacto social antes de ter o retorno de investimento. O risco, muitas vezes, é mitigado pelo impacto. Então, se eu estou fazendo um investimento em uma tecnologia de agricultura, que vai transformar a agricultura em mais sustentável, que o uso de água vai ser diminuído, que vai melhorar a qualidade de vida do pequeno agricultor, ela tem um impacto ambiental e social, e ao mesmo tempo é uma tecnologia que vai me trazer um retorno financeiro, gente, esse é o futuro do mercado de capitais. Se todo investidor e toda empresa não começarem a mensurar e entender o impacto delas no que elas estão tomando a decisão de investir ou de desenvolver, a gente vai estar discutindo isso aqui daqui para os próximos 10 anos, estamos discutindo a mesma coisa e a coisa não vai andar. E nós vamos estar tudo cozinhando com o aquecimento global, né? Porque ele vai vir, está na mesa. Então, o investimento de impacto, que em inglês é o Impact Investing, é uma das coisas que hoje está começando a discutir em altos níveis de fundo de pensão. Eu conheço uma gestora aqui no Brasil, gente, que é uma gestora de capital, só trabalha com family office e wealth management. E para ela aceitar fazer a gestão do seu dinheiro, 1% do seu capital tem que ser investimento de impacto, senão ela não te aceita como cliente. Ela falou, ainda não cobro o FII para fazer a administração do investimento de impacto. Não cobro, faço de graça. Mas se ele vai me dar o dinheiro dele para fazer a gestão dos meus fundos, 1% tem que ser para investimento de impacto. Não, o cara não é cliente. Imagina se os fundos de pensão alocassem 1%, 0,5% do capital sob gestão deles para investimento de impacto. E a cada ano fosse aumentando. As carteiras iam ficar mais de longo prazo, elas iam ser mais seguras, e o retorno social e o retorno ambiental daquele investimento ia equilibrar com o que a gente anda destruindo aí nos últimos anos. Isso é a tendência que vai vir. Eu estou vendo Green Bonds e Impact Investment como as duas próximas grandes ondas do mercado de capitais, inclusive no Brasil. Por quê? Porque tem essa coalizão aqui. Green Infrastructure Investment Coalition. O que é isso? Isso é uma união de quase todas as ONGs que você vai ouvir falar no mercado de capitais e sustentabilidade, onde vamos auxiliar países em desenvolvimento a criarem projetos de infraestrutura verde e nós vamos ajudá-los a conhecer os potenciais investidores pelo mundo para que aquele projeto saia do papel. Por quê? Porque a gente está falando para atingir os ODS, eu tenho uma mudança de infraestrutura que tem que ser feita. Eu tenho que melhorar saneamento, eu tenho que melhorar mobilidade, eu tenho que abaixar a emissão de carbono nas cidades, eu tenho que tirar carro da rua. Metrô não deixa de ser uma infraestrutura verde. Por quê? Porque na contrapartida, ela está tirando a emissão do carbono da atmosfera e está trazendo as pessoas para uma vida social mais integrada, menos estressante. Então, quer dizer, eu faço um investimento numa infraestrutura verde e ainda trago um impacto social positivo. O mundo está começando a virar para esse lado. Por quê? Porque reputacionalmente faz bem e porque a nova geração de investidores, os millennials, as pessoas que vão no supermercado e não compram se não é reciclável, que se não sabe a origem não come, que se não for orgânico eu não quero, eles vão começar a virar os donos das empresas, eles vão começar a virar os investidores que tomam decisão, os portfólio managers. E esses millennials, eles não vão aceitar um mundo onde a gente não está olhando o nosso impacto. Hoje existem iniciativas que fazem a pegada de carbono do portfólio de investimento. Eu consigo saber a exposição de um portfólio ao carbono hoje em dia. Então eu consigo pegar o portfólio da Previ, vamos lá, o maior investidor do Brasil. 141 bi de reais under management. E a Previ ir lá, pegar a carteira de renda variável dela e falar para a gente quanto ele está exposto ao carbono e qual que é a pegada de carbono do portfólio de investimento dele. Na hora que ele faz isso, ele consegue mitigar. Como ele vai mitigar? Plantando árvore, pode ser uma forma, comprando créditos de carbono, vamos renascer o mercado de créditos de carbono, que quem está no mercado há anos sabe que ele existiu lá atrás e morreu. E nós vamos começar a não investir nas empresas que trazem um impacto de carbono muito grande no meu portfólio. Então eu começo a migrar o mundo de investimento para investimentos de energia renovável.
Então é isso que tem que acontecer. Nós temos que mudar o paradigma, nós temos que começar a entender que dá para ganhar dinheiro e não destruir. Dá para ganhar dinheiro e trazer um impacto positivo e todo mundo viver melhor. Então, ó, falando em Climate Bonds. Climate Bonds Initiative é uma iniciativa global que fomenta o mercado de Green Bonds pelo mundo todo. Teve cidades na Suíça, cidades na China, empresas indianas que já começaram a emitir Green Bonds. Não existe nenhuma emissão local no Brasil ainda, mas é porque a gente também precisa da regulação do mercado de capitais permitir o mercado de renda fixa de uma forma mais fácil de liquidez em mercado secundário. Mas vai acontecer em algum momento. O CDP, que o professor mencionou, que eu sento no conselho com ele. O CDP é um site, é uma colaboração, é uma ONG, que as empresas preenchem dados sobre mudança climática, então, emissão de carbono, de GHG, consumo de água. Então, são dados mensuráveis mesmo na plataforma do CDP. Eles têm 3 programas que eles falam que pode reportar. Um que é mudança climática, um que é florestas e um que é cidades. Então, tem cidades que põem os dados deles lá. Então, tipo, qual é a emissão de GHG da cidade, qual a exposição da cidade à mudança climática. Tem tudo lá no CDP. Isso é uma base de dados super interessante que os investidores usam muito para fazer análise das empresas. Então, se a empresa reporta ao CDP, eu tenho dados mensuráveis, ambientais, sociais e de governança dela, em geral ambientais, que é o mais forte do CDP, para conseguir pôr na minha análise. Porque para o investidor precisa ser mensurável. Não adianta eu falar, minha empresa é a melhor empresa para trabalhar da Exame, fazer um relatório de sustentabilidade com as crianças correndo no campo de lavanda, e a hora que eu vou lá olhar o seu balanço, você tem uma provisão trabalhista de 5 bilhões de dólares. Você é uma empresa boa para trabalhar mesmo, se a sua provisão trabalhista tem que ser tão alta? Os investidores estão começando a olhar esse de forma integrada, que é onde o professor vai entrar no relato integrado com vocês depois. O impacto dos aspectos extrafinanceiros diretamente no balanço do fluxo de caixa e na geração de receita. Certo? O CDP é bem legal de fonte de dados. A Green Infrastructure Investment Coalition, que eu comentei com vocês, uma coalizão global para fomentar que países desenvolvidos ajudem no desenvolvimento de infraestrutura verde nos países que precisam dessa ajuda. O Global Impact Investing Network, que eu falei está na moda, investimento de impacto. Eles têm lá framework, eles têm publicações. Quem está interessado nesse mercado realmente acha que tem para trabalhar com gestão de capital, que quiser trabalhar em banco de investimento, tem que estudar isso aí. Isso aí vai ser os próximos portfólios, os próximos fundos que vão aparecer no Brasil vão ser nessa linha. Aí tem o PRI, que é onde eu trabalho, que é o Principles for Responsible Investment. E eu trouxe a Sustainable Stocks Exchanges, porque a Bovespa, nossa bolsa, é uma pioneira. A bolsa tem várias coisas muito legais de sustentabilidade para o mercado de capitais. E a Sustainable Stock Exchanges é uma iniciativa que traz as bolsas de valores para que elas cumpram o papel delas também para entregar os ODS. Hoje já chegou nesse ponto. A Sônia Favaretto, que é diretora da Bovespa, ela foi nomeada embaixadora dos ODS na América Latina, porque a Bolsa tem feito um papel muito grande para a gente conseguir atingir. Inclusive, o Relatio Explique, que mudou. Hoje, os níveis de governança. Para uma empresa ser listada em níveis de governança, ela tem que ter mais transparência. E a Bolsa tem uma bolsa que chama Bolsa Social, que é junto com a Brasília, aquela Brasil Foundation, onde eles fazem negociação, eles captam dinheiro para fomentar projetos sociais no Brasil. E é uma bolsa de valores mesmo, onde você negocia os projetos. Então, a bolsa criou uma coisa super legal que merece a exposição aqui, vale dar uma estudada no que a bolsa tem feito. A bolsa brasileira ela é referência mundo afora no que ela faz com a sustentabilidade. O que já está acontecendo? Esse aqui não é para ler, não. Esse, como eu vou mandar para vocês, eu fui dar uma estudada para ver o que aconteceu depois da COP20, perto de COP21, sobre o mercado de capitais, que tipo de iniciativa que nasceu. Tem uma agenda de ações de Addis Abeba, que foi na Etiópia, que foi um acordo climático, e é literalmente focado para o financiamento do desenvolvimento sustentável. Então, nessas ações, existe que os países ricos, olha que loucura, cumprem o seu compromisso de mobilizar 100 bilhões de dólares por ano, a partir de 2020, para financiar a mitigação de mudança climática. Então, significa que alguém está fazendo compromisso financeiro mesmo. Existe um grupo de estudo que foi criado dentro do G20 sobre finanças verdes. Green Finance. Fica tão mais bonito em inglês, né? Do que finanças verdes em português. E esse grupo, ele quer buscar barreiras institucionais e no mercado para financiamento verde e para analisar como que a gente aumenta
capacidade do sistema financeiro de financiar o que precisa ser financiado. Então, é literalmente um grupo de estudo com 20 países tentando entender como eles podem, via regulação, via mercado de capitais, transformar esse mercado que não está preparado para entregar os ODS. O que eu acho mais legal de tudo isso, gente, é as pessoas saberem. É o mercado de capitais, os grandes players, a ONU, o CDP, o PRI, lá em Londres, né, os presidentes, entenderem que eles não estão prontos para fazer isso. Os países entenderem que tem que ter mudança. Porque, em geral, a gente assina os documentos e fala, é facinho, é só fazer. Hoje existe uma consciência global de que esse só fazer não vai funcionar para os ODS. Então está todo mundo se mobilizando de um lado ou de outro para tentar fazer a parte deles. E aí tem essa força-tarefa para divulgação de informações financeiras relacionadas aos riscos climáticos. Eu levei 25 minutos para traduzir do inglês ou português, o tamanho do nome do negócio. Aí eu descobri que eu tinha uma newsletter no meu e-mail que já tinha tradução, né? Ótimo. Falei isso vindo para cá, falei, não. Então chama Task Force on Climate Related Financial Disclosures. Por que essa é legal? Sabe quem é o presidente? É o Michael Bloomberg. A hora que o Michael Bloomberg abraçou a causa de mudanças climáticas, gente, eu garanto para vocês que a gente vai ganhar dinheiro com isso. O Bloomberg não dá um passo em negócios se não for para ganhar dinheiro. E ele falou para mim no evento que a gente esteve em Nova York, que a partir de agora todo o dinheiro que ele vai investir na Bloomberg é para melhorar a base de dados de sustentabilidade. Nossa. Porque ele acha que isso que é o futuro. Porque o grande gap da sustentabilidade de hoje é dados. Porque o investidor tem que fazer análise, a empresa tem que dar o dado e no meio do caminho ninguém se encontra. Por isso que o relato integrado apareceu. Você vai lá na empresa, ela faz o relatório de sustentabilidade, que é o peso de porta para o investidor. É peso de porta para o investidor. E eu falo isso na reunião do relato integrado, eles querem me matar. Mas eu falo. Vem aquele relatório que é um trabuco, que você abre, sobe os predinhos. Você já viu esse? Pesa 1 tonelada, chega pelo correio, a pegada de carbono daquele negócio para chegar na minha casa deve ter sido um inferno. E aí você vai lá, lê, aí você acha lá 3, 4 indicadores de RI, e nenhuma santa tabela. O investidor quer uma tabela, gente, a gente quer Excel, a gente quer ver dados. Então, o relatório de sustentabilidade ele é ótimo, ele tem que continuar sendo feito, mas ele tem que virar conciso e ele tem que trazer informação útil. O CDP traz informação útil. Onde a força-tarefa vai trabalhar? Exatamente nisso. A grande ideia do Michael Bloomberg, quando ele criou essa força-tarefa, que o presidente do Conselho do PRI senta com ele, a Denise Pavarina do Bradesco senta com eles, é criar um framework, um arcabouço. Em português também é outra palavra, que, pelo amor, parece que vou matar vocês quando calabouço, né? Arcabouço, um framework que auxilie investidores e stakeholders do mercado de capitais a conseguirem fazer análise dos riscos relacionados à mudança climática nas carteiras de investimento e nos investimentos. Então, o que é? Trazer um passo a passo, um caminho das pedras amarelas para facilitar a empresa falar com o investidor e o investidor entender a empresa. Tem um estudo da Accenture de 2014 que fez a mesma pergunta. Acho que eu vou chutar, vai 100 CEOs de empresas e 100 CEOs de investidores. Acho que foi menos que 100, mas foi mais ou menos nessa ideia. A mesma pergunta, a informação que a sua empresa dá da sustentabilidade é suficiente para análise financeira? Perguntaram para o dono da empresa e para o dono da carteira de investimento. Quantos por cento dos donos da empresa disse que sim? 93%. Quantos por cento dos donos dos investimentos disseram que sim? 3%. Temos um gap de comunicação nesse mercado que é o dilema. Hoje é o desafio do mundo afora, é como a gente faz o investidor entender a informação, usar a informação e como que a empresa divulga essa informação. O relato integrado veio para isso, o CDP veio para isso, e agora Michael Bloomberg criou uma força-tarefa, mundo afora, para ver se ele consegue criar esse framework. Acredito eu que quando ele está envolvido, logo mais nós vamos ver alguma coisa muito concreta. Eles já fizeram a primeira publicação, foi feita em dezembro do ano passado, onde eles já chegaram lá na materialidade do que eles querem falar, e acho que, se não me engano, em setembro desse ano tem que ser uma segunda publicação já com informação para facilitar a vida. Porque o Michael Bloomberg falou também que não tem muito tempo, né? Ele precisa resolver isso logo. Então, a mobilização do capital na direção dos ODS, ela vem de formas meio esquizofrênicas, digo eu. Porque elas não vêm meio que miradas, elas vêm pensando, infraestrutura verde, bom negócio, vou ganhar dinheiro. Como eu faço para reputacionalmente falar que eu estou ganhando dinheiro sem estragar o mundo? Aí eu caio lá no Green Finance. Aí vira moda e todo mundo faz. A moda já virou. Agora a nego vai começar a fazer. E vai mesmo. Eu estou vendo um movimento assim espetacular. Eu recebo ligação de fundo de pensão brasileiro querendo saber o que é integração ESG. Só do fundo querer saber, gente, já é um bom começo, né?
para quem não sabia nem o que era fazer análise de investimento até uns anos atrás. Então, a coisa está andando a largos passos. E o Green Bonds? Só para vocês terem uma ideia. Desde a primeira emissão de Green Bonds, que foi um título que foi chamado de Green, a gente já fez estudos que, sim, existem várias outras emissões pelo mundo que talvez pudessem ter sido chamadas de Green, mas não foram. As que foram chamadas de Green foi a primeira em 2007. Ela cresceu de forma tão impressionante que é esperado que esse ano, até dezembro, o total de emissões chegue a 100 bi de dólar. Então a gente já está falando que só esse ano a gente vai conseguir captar mais ou menos 100 bi de dólar para projetos que são Green. Isso já mostra o tamanho do mercado para vocês. Certo? Eu acho que agora eu acabei. Deixa eu ver. Entendi? Vai lá. Então, esse é o grande desafio da sustentabilidade. A gente tem que sair da conscientização, de todo mundo saber o que é, e começar a dar um impacto de verdade no mercado. E essa é a grande meta de todos nós que trabalhamos na direção do desenvolvimento sustentável. É entender o impacto, trazer um impacto positivo e mitigar os riscos desse impacto. Eu parei por aqui. Perguntas? É difícil você imaginar você colocando isso na prática, sabe? Então, mas por que você acha que é difícil colocar isso na prática? Vamos lá, vou devolver a pergunta para você, porque eu quero que vocês entendam que não é. E eu achei que era impossível, até eu começar a trabalhar com isso. E hoje eu tenho encontrado investidores, eu tive com grandes gestores no mundo fora, que viraram para mim e falaram, o Allianz falou, eu tenho 2,5 bi para energia renovável. Sim. Cadê o projeto de energia Não, renovável no a gente Brasil? vê, por exemplo, o Itaú fazendo um relato integrado, sabe? Isso é uma coisa já... Tá, mas o relato integrado é a empresa comunicando. Pensa Sim. no Itaú como investidor. Vamos reverter a situação. O Itaú Asset Management. A Itaú Asset Management tem um fundo, que é um fundo sustentável, que faz análise ESG. Eles têm muito dinheiro, né? Só que assim, aí eu fui, Tatiana, cliente Itaú, né? Fui lá na agência, bem legal, e perguntei para a minha gerente. Eu quero pôr meu dinheiro num fundo sustentável. Você imagina a cara da minha gerente. Ela não sabia o que era. Aí eu falei para ela, não, eu sei que você tem. Como assim? Eu falei, eu sei. Eu conheço o fundo, eu quero pôr meu dinheiro nele. A mulher sabia o que fazer. Eu não tinha dinheiro para pôr no fundo. Eu só fui perguntar mesmo. Porque era eu querendo fazer esse exercício. Porque daí eu vou no Itaú fazer reunião e viro pro cara que é o diretor, que é meu signatário, e fala que ele faz análise ESG, e falei pra ele. Falei, acho lindo, porque daí eu falei, Ela cuida de uma carteira de quanto? 60 trilhões? o quê? O PRI. O PRI são 60 tri de dólar under management. Quanto que é da Meus América Latina? signatários. No Brasil, a América Latina é basicamente Brasil, a rede no Brasil cresceu muito, eu estou agora fomentando o resto. Eu acho que a gente agora era 8 bi? 8 tri. 8 tri. 8 tri. 9 tri no Brasil, é. Pondo a Previ para dentro e mais a BBDTVM, eu fico grandona. Então o que eu acho que acontece? Tem uma mudança que ela tem, para isso acontecer, tem dois tipos de mudança. Tem a bottom-up. Nós, como clientes, nós, como população, temos uma obrigação de cobrar que o sistema financeiro faça parte dele, e top-down eu tenho que ajudar os governos a regular para que eles tenham a obrigação de fazer também. A coisa vai ter que se encontrar no meio. Mas, em geral, a coisa começa no bottom-up. Eu tive com o Ban Ki-moon na COP20, e a gente estava numa mesa de discussão, e ele usou uma frase que eu achei sensacional, que estava o Paul Polman, né, da Unilever, presidente da Coca-Cola, e ele discutindo o preço de carbono. Eu sentadinha numa cadeira lá atrás, só observando, né? O coalinha bonitinho falando. Aí ele olhou assim, e o Paul Polman virou para ele e falou, mas precisamos de regulação, os governos têm que regular. Aí ele levantou todo bonitinho e fez assim, não. Na história da humanidade, o governo só regula o que o mercado já está fazendo. Em geral, o mercado cria as inovações, e depois que a inovação está andando, o governo corre atrás de regular. Por quê? Porque como ele vai regular uma coisa que ele não sabe como é? É a mesma coisa que eu chegar na CVM e falar, como você vai regular Green Bonds? Não teve nenhuma emissão de Green Bonds no Brasil para ele saber a cara da operação, para ele poder saber qual é a regulação. E, em geral, o governo é muito burocrático, muito pesado e lento. Então, mudanças em governo demoram muito mais do que mudanças no setor privado. E a resposta do Ban Ki-moon foi assim, você muda o Unilever em uma semana. Eu não consigo aprovar uma resolução na ONU em uma semana. Ele falou, e eu sou o presidente. Você imagina dentro de um governo. Então, o setor privado tem que ser o grande, vamos dizer, o grande levantador da bola para que o governo venha e faça parte dele. Mas se é possível, é. Eu estava falando, professora, antes de entrar aqui na aula com vocês, que eu sou nova no mundo da sustentabilidade. E a primeira roubada que me jogaram foi a COP20. Então fui eu que peru, né? Aí sentei lá nos painéis de mudança climática.
curiosa para saber como a gente ia salvar o mundo. Aí, os caras me botam os gráficos, os cientistas climáticos, põem os gráficos no telão do aquecimento global e põe as projeções de que a gente tem que fazer para isso não acontecer. Aí eu tô sentado, olhei os gráficos, falei, nossa. Aí eu olhei pro lado, tinha um senhor do meu lado, que eu descobri que depois era o Lord Stearns, que é o consultor na Inglaterra com mudanças climáticas. Aí eu olhei para ele e falei, I'm going home. Aí o Nicholas Stern? É. Nossa. Aí ele olhou pra mim e fez assim, uai, né? Por que você vai embora? Eu falei, porque eu tô deprimida. Tá deprimida? Ele falou, por quê? Eu falei, porque nós vamos tudo morrer cozido. Aí ele olhou pra mim e falou, não. Eu falei, vamos. Eu sei ler gráfico. Eu sou do mercado financeiro, não sou da sustentabilidade. Eu sei ler gráfico. E a curva ali não vai dar certo. Ele falou, por quê? Eu falei, olha o que o cientista estava falando no palco pra mim. Até 2035 nós temos que zerar a emissão de carbono. E a partir de 2035 até 2050 nós temos que capturar o carbono para não subir 6 graus a temperatura da Terra. Aí eu falei, nossa, vamos. Aí eu falei para ele, já sei qual é o melhor investimento do mundo. Vou comprar um terreno alto na Groenlândia. Por quê? Vai esquentar, a água vai subir, a Groenlândia vai virar praia. Vou comprar uma montanha na Groenlândia e vou viver lá, né? Parar de trabalhar agora. O cara não se aguentava de rir, coitado. Aí ele olhou pra mim e fez assim, não fique deprimida. Falou sério. Nós somos a primeira geração da humanidade que temos conhecimento, tecnologia e capital para fazer a mudança. Só falta vontade. Aí eu olhei pra ele e falei, é aí que eu acho que nós vamos tudo morrer com isso. Porque falta vontade. O altruísmo. Mas o professor, muito otimista na nossa conversa antes, olhou pra mim e falou, a gente sempre consegue. Aí eu falei, aos 46 do segundo tempo, a hora que a mudança climática já não der mais opção pra gente vai fazer o que a gente tem que fazer. Sim, né? E a hora que a gente for fazer, o que vai acontecer? A consequência já vai estar na mesa. Então, o que eu acho que a gente tem que ter consciência hoje, quando eu falo que a sustentabilidade começa nas relações humanas, é que a mudança tem que ser feita agora, porque senão muita gente, por muito tempo, vai viver muito mal. Não é como eu falei, é um ciclo, é uma curva de ajuste que ela vai ser dolorida para a população. E principalmente para a população de baixa renda. Porque a hora que a água começar a ficar cara, a hora que o ar-condicionado for a única forma da gente viver, e a hora que você precisar de transporte para chegar nos lugares, quem não tem acesso ao capital não vai conseguir sobreviver. Então, a mudança, porque, como ela falou, é difícil ver isso acontecer, só que a consciência das pessoas, tomadoras de decisão do mundo, e que sabem que se elas não fizerem nada, ninguém vai ganhar nada com isso, já chegou. Entre a COP20 e a COP21, eu vi uma mudança de paradigma no mercado de capitais. Porque na COP20 eu era uma das únicas que representava os investidores em todos os painéis. Era o PRI, o CalPERS, que é o Fundo de Pensão dos Funcionários da Califórnia, que é um super investidor responsável, e o AP4, que é o maior fundo de investimento lá da Europa. Só eram nós três na COP inteira, que era investidor. O resto era empresa, ongueiro, sustentabilidade, relatório de sustentabilidade. Eu sou ongueira. E aí quando eu voltei, eu fiz uma reunião em Londres com a equipe e falei, gente, nós não estamos representados. E na mesa de discussão que a gente teve sobre preço de carbono, as empresas estavam colocando a culpa nos investidores por não fazerem o papel delas, falando que elas não faziam porque o investidor não cobra, porque o investidor dá dinheiro para ela mesmo se ela não for sustentável. Então por que ela vai fazer? Por que ela vai gastar dinheiro e tempo para fazer uma coisa que não vai mudar o custo de capital dela? Porque o que a empresa está olhando é o custo de capital. Aí nós fizemos várias reuniões e criamos uma força-tarefa para ir para a COP21. E hoje trouxemos investidores para a mesa, assinamos aquele acordo de Addis Abeba, que eu não sabia nem que existia a cidade. E hoje os investidores entenderam o fato de que se eles não fizerem algo agora, daqui 10 anos eles vão ter dinheiro para pagar os beneficiários deles. E aí o dever fiduciário bate na mesa e aí você vai para a cadeia. E aí que a gente vai conseguir fazer a mudança. É quando dói no bolso e quando a sanção existe. E a sanção vai vir. Por quê? Já estão mudando as leis. A regulação já está mudando. A gente tem uma resolução no Brasil, que é a 4327. A resolução do Banco Central do Brasil. Que é de abril de 2014. Que ela diz que toda instituição financeira regulada pelo Banco Central do Brasil precisa ter uma política de responsabilidade socioambiental pronta, inserida em andamento e acompanhada para que
o Banco Central possa fiscalizar se você está cumprindo o seu papel. Eu gosto de usar um exemplo bem esdrúxulo. Eu sou um banco, tenho uma linha de financiamento com a Zara. Então eu estou dando dinheiro para a Zara de fluxo de caixa. Aí aparece no jornal que a Zara tem trabalho escravo. E eu continuo dando dinheiro para a Zara. Aí vem o Banco Central e pergunta para o banco e fala, cara, você está financiando a empresa que está na lista negra do Ministério do Trabalho, que tem trabalho escravo. O banco fala, não, mas eu acreditei na boa fé do cara quando ele falou que ele não tinha. Aí o Banco Central vem e fala assim, não, mas a informação é pública, você sabia. Então você também é responsável pelo trabalho escravo da Zara. A hora que isso acontece, o investidor começa a pensar 2 vezes antes de dar o dinheiro. Se ele pode ser sancionado pela responsabilidade dele de dar dinheiro para uma empresa que está sendo sancionada por ter feito alguma coisa errada, aí eu mudei a cor do capim, né? Porque aí eu não estou falando para o cara que ele pode financiar qualquer coisa, qualquer taxa de juros. Ele vai ter que explicar para mim por que ele deu aquele dinheiro. Agora ele pode virar e falar assim, eu aumentei a taxa de juros em 200% para a Zara, no mês seguinte ela se pega no trabalho escravo. Porque o meu risco era muito alto e eu quis manter a linha de financiamento. É uma escolha do investidor. Mas ele vai ter que fazer essa escolha. Ele não vai poder mais fingir que não sabia. Porque o eu não sei não cabe mais. É a história da Samarco. Se você tem investimento num banco que tinha títulos da Samarco, e você vai lá perguntar para o gestor do portfólio, se ele não sabia do risco ambiental da Samarco, ele falar, eu não sabia, esse cara tem que ir para a cadeia. É uma empresa que ela é ambientalmente intensiva, a hora que ele fez a análise de risco, ele não olhou o risco ambiental e pôs o seu dinheiro lá. O eu não sei saiu da mesa na hora que chegou a resolução do Banco Central. A 4327 veio para mudar esse mercado. E hoje a Previc também está trabalhando em mudar a lei dos fundos de pensão para que isso também aconteça. Por quê? Porque senão, gente, não vai ter beneficiário recebendo plano de fundo de pensão nos próximos anos. Os caras não estão batendo meta atuarial e não estão fazendo o papel deles de fazer uma mitigação de risco e uma análise mais diversificada. Então, 70% do dinheiro dos fundos de pensão do Brasil está em título de dívida do governo. Nossa. Faz sentido os fundos de pensão do Brasil estarem financiando o governo brasileiro? Independente de qual for o governo, não vou nem entrar nesse mérito. Não faz. Você concorda? Quando eu compro um título do Tesouro Direto, eu estou comprando dívida do governo. Cadê minha análise de governança corporativa quando eu compro o título do governo como investidor institucional? Eu perguntei isso para o fundo de pensão. O cara quase quebra a cadeira. Mas a verdade é, ele deveria ter feito. O risco país não é zero. Nós temos um risco de governança corporativa imenso em título do governo, que todo mundo ignora. Por quê? Porque paga inflação mais IPCA, mais Selic. Não é isso? A nossa taxa de juros é Agora, altíssima. a que custo o investidor pode alocar 100% do capital dele no governo e não fazer o papel dele social, de impacto, de diversificação de carteira e de financiamento do desenvolvimento sustentável do país? Quem são os maiores investidores institucionais do mundo? São os fundos de pensão. Eles têm que fazer o papel deles, como os bancos têm que fazer os papéis deles, as seguradoras têm que fazer os papéis deles. Porque a hora que esse mundo faz doer no bolso do mundo abaixo, tudo muda. E muda rápido. O BTG Pactual é um exemplo. O André foi preso no domingo seguinte, o Itaú recebeu uma carteira que nem ele imaginava que ele ia ter até o final do ano, de investidores saindo do BTG por um risco reputacional. Porque ninguém ia perder dinheiro no BTG. O BTG tem profissionais espetaculares de investimento. O medo de ter o dinheiro no banco do cara que tinha sido preso fez todo mundo tirar o dinheiro do banco. Isso é uma análise de governança corporativa. Então está acontecendo. Eu, quando aceitei emprego, eu achei que eu estava na lama. Falei, nossa, eu vou bater na porta dos bancos para falar de sustentabilidade, os caras vão me mandar embora e vão me jogar da janela. Eu não preciso marcar reunião. Eu sinto na minha mesa, a nego me liga para marcar reunião. Por quê? Porque a agenda chegou. E chegou bonito. Chegou via regulação, chegou via green bonds, e chegou via o mercado que tem dinheiro para dar para quem sabe o que pedir. A gente tem que aprender a pedir. Eu já falei isso para alguns governos. Falei isso para o governo argentino, falei isso para o governo brasileiro. Gente, vende direito, empacota direito os nossos projetos de infraestrutura e vamos vender para quem tem que comprar. Né? Você quer ser dono de aeroporto, de concessão rodoviária, a hora no Brasil é agora. Né? Os M&A estão bombando por causa de corrupção. Nunca a gente teve a opção de passar para mãos competentes a infraestrutura do Brasil. E vai ter que ser o setor privado. Vai ter que ser. O governo não dá conta. E o BNDES é um bom banco, gente. Os caras fazem o trabalho deles. Só que o BNDES sozinho não consegue. Não consegue financiar a transição. Nenhum banco de desenvolvimento consegue. Tem que juntar todo mundo. Mais pergunta? Declaração, professor. Eu acho que está mais ou menos. Tá bom? Então, uma salva de palmas. Muito obrigado.
Obrigado.